Fala galera, boa noite, galera do 085 Podcast. Que saudade eu tava de estar aqui nessa mesa, hein, professor? Fazia um tempo, né, já. Mas voltamos, hein, gente? Voltamos com tudo, porque hoje nosso convidado, ele é muito especial. É um convidado que a gente já vinha tentando, né, trazer, que o Faz homem é tempo que a gente vinha muito. aliciando ele. O homem é muito ocupado, uma pessoa muito importante. E sem mais delongas, nós vamos apresentar aqui. Professor, faça as honras. De professor para professor. Primeiro, dar boa tarde, boa noite, né? Já são 6h20. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado por mais um dia estar com a gente nesse podcast. E hoje, como a Carol falou, é uma honra estar com ele aqui. Sim. Foi atleta profissional. Ainda é, né? Porque ainda compete de vez em quando, né? Sim. Teve um título recentemente, né? Campeão, claro. É campeão, né? Qualquer só tem isso, gente. E hoje já faz um trabalho sensacional dentro da nossa cidade como gestor esportivo. E a gente está falando de Neto Martins. Aê! Salve de palmas. Palmas, A todas palmas. as 1000 pessoas que estão aqui no. Fala pra gente, Neto, tá contigo. Diga um oi, Neto. Boa noite, né? Obrigado. Primeiramente, agradecer aqui o convite da Carol, CT 085, o Alan, que são pessoas que eu também tenho essa admiração pelo trabalho que faz com o esporte no município, né? Que dentro do que o esporte aqui em Caucaia acontece por representantes comunitários e profissionais que estão aí iniciando. Então é muito bom ver que vocês estão iniciando esse trabalho com o esporte muito a sério. Eu sou o Neto Martins, né? Estou como presidente da Associação Desportiva de Caucaia. Sou um ex-atleta de voleibol, como você citou, Alan, né? Já competi aí nas quadras, alguns títulos de campeão cearense, campeão brasileiro. Já representei o meu Ceará muito bem. E aqui o município também, né? Onde participei do voleibol de Caucaia e ainda participo como ex-atleta e como técnico. E agora como gestor também do voleibol, né? Que o voleibol foi o que me introduziu dentro do esporte, né? Então, eu cheguei na associação através do voleibol, que ele foi me levando para que eu conhecesse outras modalidades e tivesse esse entendimento de uma forma mais ampla do que é o esporte. Mas o voleibol foi o que de fato me trouxe. Qual foi esse sentimento, né, na verdade, falando aqui que do início de tudo, de como tu começou, né, que geralmente assim, a gente sempre começa com isso, né, falando um pouco de como tu começou tua carreira, se Como o de voleibol entra como na vida, né? isso. Fala um pouquinho aí pra gente como foi. O voleibol, eu falo com Sempre muito foi amor, teu esporte, né? Na verdade, a gente que está iniciando essa vida de atleta vai passando por algumas modalidades até se identificar com uma que você mais ama. É verdade. Então foi assim o voleibol comigo, né? Na época eu jogava jogos escolares, então tive a oportunidade de sair avançando aí nas etapas da competição. Então o talento e um pouco, né, de vontade, de força de Sim. vontade fez com que os treinadores de Fortaleza, dos principais colégios, dos principais clubes, me colocassem para treinar e tivesse um trabalho ali de fato dentro dessa formação de atleta. Entendi. Tu ganhou bolsa, essas coisas nas escolas lá pra poder treinar. É o que acontece muito, né, Neto? Isso já é uma realidade, né? É uma realidade, né? Você se destacou dentro do esporte, então existe sim essa questão da bolsa. Foi onde eu consegui bolsa para ter uma melhor condição de estudo. Foi onde eu fui também conseguir bolsa de estudo para caminhar numa vida acadêmica, um universitário, né? Legal. Então, assim, o voleibol foi me traçando dentro desse meu caminho esportivo, né? Dentro da minha formação também acadêmica. Então, o voleibol, ele que proporcionou muito disso tudo. Aí, do nada, tu viu uma associação e foi trabalhar nisso. Como foi isso, sim? Vim jogar pelo município de Caucaia. Ah, tá. Na época, existia uma seleção chamada AVT, que era uma das principais seleções do Ceará, De de voleibol. voleibol, né, que ela se localiza no Tabapuá, que o Casuzão, Casuzão, o ginásio Casuzão, era palco de grandes eventos do voleibol aqui do interior. Infelizmente hoje não.
Infelizmente hoje a gente não tem um ginásio. É. Mas era a Associação Amadora de Voleibol do Tabapuá. E foi aonde eu passei a me inserir dentro do voleibol Caucaia. Entendi. Legal, muito bom. E dentro dessa vida de atleta no voleibol Caucaia, a gente foi conseguindo títulos e pegando um amor mais ainda pelo esporte, pela localidade, e fui identificando, né, que precisar e paralelo a isso, seguia o meu curso de educação física. Então a gente vai tendo um conhecimento e vai vendo a fragilidade do que é o esporte no município. Então, É verdade, meu amigo. E eu vejo, no caso do voleibol, né, a gente está um pouco mais perto do vôlei, e eu vejo assim, você falou da parte de ser atleta e ser estudante, né? E é onde o voleibol entra na questão da disciplina, né? É um esporte que acho que para mim é dos poucos que ainda trabalha a disciplina do atleta hoje em dia, pelo que eu vejo, né? Assim de fora, mas eu acho que é isso, né? o voleibol ele é bem criterioso com relação a essa questão ao Comportamento, né? comportamento do atleta. A disciplina verdade. ela é muito cobrada. É um trabalho coletivo que se faz dentro de uma quadra, né? Não diminuindo uma modalidade individual, mas dentro daquele contexto coletivo, todos os atletas devem estar alinhados dentro de um único objetivo. Perfeito. Então, a modalidade coletiva, ela te proporciona que você tenha essa multirrelação. E essa multirrelação, para ela acontecer bem feita, você tem que ter disciplina. Empatia, né? Você tem que ter respeito, porque o teu resultado vai depender do teu colega, né? Do resultado do colega, né? E aí, de fato, é um efeito dominó, né? Porque o grupo é bem mais forte quando ele realmente não tem a questão do ego, né? Inclusive, gente, para quem não sabe, o Neto me convidou semana passada para a gente ficar aí 4 dias submergidos lá em Campinas, São Paulo. Passei um mó frio. Imagina a cearense no frio. Mas vou dizer, eu gostei do frio. É uma delícia frio. Mas senti saudade do calor. Nunca pensei que eu fosse dizer isso. Que tava com saudade do calor. Não existe isso. Então, assim, foram dias incríveis, de muito conhecimento, muito network maravilhoso, né, Neto? E eu posso dizer, gente, inclusive falei até para eles, fiquei muito grata, muito feliz de estar participando daqueles 4 dias ali. E, de fato, como uma boa gestão, como uma pessoa que tem visão de futuro, que tem visão de um todo, né, faz diferença. Gente, é muita coisa que a gente tem condições de fazer, né? E muitas vezes a gente não faz porque não tem acesso. Porque não tem acesso ao conhecimento. Então, isso é muito importante. Então, eu até estava falando para o Alan, eu disse, gente, olha, se todo mundo do esporte tivesse a cabeça e a mentalidade do pessoal do vôlei, porque lá a gente viu muito voleibol, né? Tinha muitos clubes, mas especificamente o voleibol muito bem inserido, muito bem assim direcionado, muito bem gerido. E não é à toa que a nossa ministra é do vôlei, né? Explica como foi esse evento lá, qual era a pauta, o que eles estavam falando, as prioridades deles. A gente estava ali no Fórum Nacional de Formação Esportiva, né? Queira ou não, é o principal Incrível. evento do segmento esportivo do país, onde se encontravam os principais gestores, as principais entidades desportivas, Muito confederações, maravilhoso. federações. Então, assim, isso é de uma magnitude para o esporte, de um entendimento e uma oportunidade muito grande, né, Carol? Surreal, vai ser a Foi palavra, incrível. né? Então, Alan, ali a vivência e o aprendizado era o objetivo, né, Carol? Para a gente Com trazer um certeza. pouco de tudo que você via ali dentro para cá, para pregar aqui no município de Caucaia. Sim, Dentro para a da nossa vida, pra né? Para a nossa vida, pra realidade. nossa realidade, né? De fazer esporte aqui com muita dificuldade. A gente faz, né? Fazer esporte em Caucaia é muito difícil. Tem que ter muita fé, né, meu Pra quem é amigo? louco, né? Tem que ter muita fé, Carol. Para fazer E isso esporte é em o que não nos Caucaia, tem que falta. ter muita fé. Muita fé. Ela voltou todo de noite, ela fala do Bernardinho. Ah, eu vi muito Bernardinha, gente. Vocês não têm noção. Primeiro que eu li o livro dele dentro do voo, né? Terminei. Inclusive, entrega pro Carlos, tá bom? Inclusive, vou devolver para o professor Carlos.
Não me bote no SPC. Mas o livro é espetacular. E a gente não só... O Carlos não só ganhou o livro Com batom foco, assinado por ele, pelo próprio... Eu disse, é profético. Profético demais isso aí. Como a gente teve uma palestra com ele lá, que eu fiquei assim, gente, sem palavras mesmo, de conhecimento, de start mental, de gatilho, né? E aí, profissionalismo, né? nossa, amor, não tem. É assim, fora do O comum. conhecimento dele é na teoria e na prática, né? Na Porque teoria e na prática, porque assim, ele era um atleta, né, o Não, Bernardinho? na prática de como treinador, né? Todos os times deles foram vencedores, né? Nossa, O voleibol é muito articulado, né, Carol? O muito, voleibol, ele é muito, muito articulado. legal. Você vê que um fórum nacional, várias representações do voleibol Do estavam vôlei, presentes. exatamente. E não só olhando para o voleibol, mas olhando para o Pro esporte como um todo. Exatamente. Isso é que é legal. Por isso que eu tô te falando que o pessoal do vôlei é diferenciado, né? É diferenciado. Então, assim, eu pude ver de perto, né? E de fato, eu até te falei, né? Eu disse, cara, eu tô de cara, assim, eu tô muito impressionada com a mentalidade dos atletas, dos ex-atletas, dos gestores. É de fato um todo do esporte em si, não só o vôlei, né? É o pensamento, Carol. O voleibol tem esse pensamento com relação ao esporte que dessa união do todo, né? Exatamente, é muito bem trabalhado, né? Isso, tem que é um entendimento que deve se passar aos demais desportistas, atletas, que deve existir essa união, que tudo vai se somar em algo positivo no final. É melhor caminhar em grupo do que caminhar só. Com certeza, a Bíblia fala sobre isso, gente. É melhor ser dois do que um. É. Então, né, a união não faz açúcar, faz a força. Piada. Gostou da piada? Não gostei, Fraca, não, né, foi amor? fraca. Fraca, tá? Eu sou ruim de piada. Antes da gente entrar no assunto mesmo da ADC, de como tu trabalha a questão do esporte em Calcaia, eu queria saber como tá o cenário do vôlei. Você que foi um atleta, hoje está nos bastidores, mas conhece. Como é que tá o cenário do vôlei nos Calcaia e a nível estadual, né? O vôlei de Calcaia, ele é uma das principais seleções do Ceará, né? Tem histórico de passagens de grandes atletas. Evandro Silva, um grande atleta nosso que jogou Superliga. Eu joguei Campeonato Brasileiro. Outros atletas como o Levi, que jogou Campeonato Brasileiro também. E tantos outros, né, aqui no interior. Então, se existe um trabalho bem feito aqui com o nosso voleibol. Mas assim, Alan e Carol, é um trabalho de muita fé, né? Desde que eu conheço o nosso voleibol, sempre foi um trabalho de muita luta. Os títulos vieram por muito esforço. Eu sempre levo isso em consideração, preciso falar isso, né? Porque de fato é a realidade. Tem um título que é tudo bonito, a foto, aquele encantamento que o atleta faz na quadra para garantir o resultado. Mas o processo é doloroso, né? Quando você vê que os atletas precisam fazer rifas, os atletas precisam, né, buscar essas situações assim complicadas para fazer uma viagem aqui próxima entre municípios. Sem dúvida. Né? Então, Inclusive, a alimentação. A gente está tendo isso, né? A gente está vivendo isso. Fala não. Os atletas não têm. Existe a dificuldade. Total. Né? Existe a dificuldade. Então, a alimentação, é um atleta que não tem um tênis. Então, assim, é a dura realidade além do título que aparece. Né? Então, a gente geralmente costuma postar a foto do título. Mas, deixa eu... Isso aqui... Desculpa. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo Ao vivo acontece. assim. Licença. Não é fácil não, viu, Neto? Não é fácil. Não é fácil porque o município em si não ajuda. Calcaia é arcaico com relação ao esporte. Que não tem um desenvolvimento, que não tem um incentivo a um atleta, que não tem um bolsa atleta, que não tem um bolsa jovem, para proporcionar com que aquele indivíduo que está em formação, um adolescente, que ele tenha uma oportunidade a mais na vida dele. E como é importante o esporte, né, gente? Olha, eu vou dizer para vocês, eu e o Alan, a gente trabalha direto com os atletas, tanto os profissionais
quanto a categoria de base, né, de um esporte completamente novo, que não tem 3 anos direito, praticamente, acho que vai fazer 3 anos, foi 2019, e assim, é absurdo o que a gente consegue de salvar, né, esses meninos aí, sei lá, da droga, né, e a gente consegue aí colocar uma perspectiva maior de vida, um sonho, né, de ser um jogador profissional, porque a gente sabe que futebol é muito difícil, né? Todo mundo quer ser o Neymar, né? Quer ser Mas o Messi. Então, assim, não é fácil. o E futimismo veio com outra modalidade, veio entre com aspas, mais fácil, né? mais Você chegar, acessível, mais na acessível, verdade. né? Mais acessível porque é um esporte novo. Então, quem está começando agora está se destacando, né? A gente vê E aí tá o conseguindo Davi. chegar, né? Exatamente. Eu sempre falo do Davi, do Luiz, né? Dos meninos que a gente cuida e trabalha com eles. Aí eu digo, se o voleibol, futebol, já são esportes, praticamente são os nossos esportes mais importantes, né? Depois do Mais futebol, praticado, eu né? acredito que é o vôlei. Futsal No e o vôlei. Brasil. Futsal e o vôlei. Isso. Tu imagina a gente que está começando agora. E se Não é tratando. fácil, né? Não é fácil, Não é Carol. fácil mesmo. E se tratando aqui da realidade do município, né? Calcaia, ela é constituída pelas zonas periféricas, pelas comunidades como um Sim, com todo. certeza. E você vê que não, os equipamentos não alcançam as comunidades. Não. Você vê, eu andei visitando, tirei um período de visitação aos projetos da associação. Então eu estive muito presente dentro das comunidades aqui, Garrote, Guajiru, Cumbuco e tantos outros, né? Você vê que a falta de equipamento esportivo nesses locais. Então, como é que a comunidade vai praticar esporte? Como é que vai existir um atleta se eu não tenho um equipamento para praticar uma modalidade esportiva? Infelizmente, a gestão no nosso país, ela não entende que o esporte, ele faz parte da formação, né, de um indivíduo. Ele não entende que eu acho que Questão da formação cultural. Porque Ah, hoje eu acho acho que que poucas tudo. pessoas vivem sem o esporte. Seja ele para brincar, seja ele do alto rendimento. Nem que seja para como lazer, para assistir, acho que é que nem música. Quem é que vive sem música hoje em dia? Ninguém. O esporte é da mesma forma. Então, eu já até conversei várias vezes sobre isso. Eu sei não. Eu sou meio linguaruda, né, meu Sei povo? lá. Então, eu vou dizer assim, ó. O que eu acho é que deveria haver, tá? Que quem está me assistindo, por favor, que for um dia ser gestor público, crie um projeto para que o esporte seja obrigatório na escola. Que for faça não, porque ninguém quer estar nesse lugar. Você é arrastado para esse lugar. Na verdade, a Constituição fala que o esporte ele é obrigatório. Oi. Então, cabe. É porque é lindo na teoria, né, amigo? Na teoria, Na tudo, prática. Isso Tudo é é igualmente a foto do pódio, né? Sim, Muito bonito a muito foto bonito. do pódio. É. Mas o processo do. Ninguém quer passar, né? É. Ninguém quer passar. Inclusive, gente, a minha filha Júlia joga vôlei e eu conheci o Neto e o Carlos, que é o treinador da ADC, por conta da Júlia, né? Que a Júlia veio apaixonada aí pelo voleibol. E o Alan foi logo atrás de Carlos que furou com a gente, né? conseguir, né? Olha, eu e Carol, quando se entra dentro do voleibol, muito difícil sair. Não, é viu? apaixonante. É apaixonante. E aí a gente já fez recrutamos o time de vôlei lá para o Porque CT. tem o Caio, né? Que ele é. E o Caio, que é o professor lá das meninas que fica lá no CT. Então, assim, de fato, é apaixonante e você fica. Aí o Alan já ficou brigando comigo, né? Porque lá eu já cheguei ontem lá para dizer: ó, vocês têm que fazer isso, vocês têm que treinar, vocês têm que. Aí o Alan, não, ó, pelo amor de Deus, amor, tu não vai querer ser o Bernardinho, não. Eu disse, quero ser o Bernardinho porque ele é campeão, porque ele é vencedor. E a gente tem que ser, não é não? A gente tem que querer isso. O Bernardinho é uma das Nossa, grandes ele é referências da estruturação fenômeno. do esporte, né? Eu também me espelho muito no Bernardinho. Ele é maravilhoso. E voltando um pouco para aquela sua realidade, Carol, do fute-mesa que você falou, né? A gente sim. que andei
próximo do pessoal da Altinha, dos meninos da Ah, Altinha. sim, os meninos, incrível. Outro esporte novo que Isso. todo mundo quer praticar e ama praticar. É maravilhoso. É muito top. Que o Iago tá devendo uma visita aqui, inclusive. Né? Inclusive, água, obrigada. Aceite. A Altinha é um esporte também que vem crescendo muito, Muito, tão quanto o muito. fute-mesa. Sim, né? sim. Muito, muito mesmo. E aqui a gente tem os meninos, o Jean, o Iago, o Não, tu Luquinha, imagina, toda aquela ó, turma aqui na praticando. Calcaia, só te falar, aqui na Calcaia a gente tem os campeões mundiais de altinha, a gente tem os maiores campeões brasileiros de fute-mesa, né? Fora as pessoas que eu não conheço, gente, que deve ter muito, que eu sei que tem muito atleta de ponta, né? E atuando Que não tem oportunidade, né? Não. e atuando aí muito grande no Brasil, no esporte brasileiro, que a gente não tem apoio, não tem ajuda, não tem política pública para isso. Mas, enfim, a gente vai trabalhar, né, meu amigo? É a E missão da a associação. nossa missão é essa. É a nossa missão. Eu sou um profissional do esporte, Carol, então, assim, é o meu trabalho falar disso, produzir o esporte e tá levando os temas importantes, os temas, né, de títulos, temas positivos, mas também é importante eu como profissional da área e desenvolvo isso, e vocês também como profissional da área. Claro, sim. Vocês como profissionais da área, é importante a gente estar mostrando em uma conversa, em um podcast, de como é que acontece o nosso esporte. Essa é a realidade que precisa ser visto. Enquanto essa realidade não aparecer para a sociedade, a gente sempre nós sempre ficaremos nessa situação, né, nas sombras, no sentido de que não deveria de ser. migalhas, né, na verdade, porque assim, A gente procura palavras aqui para falar, né, Carol, no sentido de que de tão esquecido, né? esquecido que e as palavras que se encaixam com a realidade são muito fortes. É Com muito forte, certeza. sim. É, Dentro da realidade que acontece aqui o nosso esporte municipal. sim, sem dúvida. É cruel. Chega a ser cruel, A né? gente não usa Chega a outra ser palavra cruel. que é pro YouTube não derrubar, né? Porque senão teria outros adjetivos. É verdade. Mas e aí, Neto? Passou tua fase de atleta e onde entra Neto e ADC? Onde é que começa o namoro e essa história? E o casamento, né? Porque já é Casamento. casamento já. Já 8 cara. anos? Eu estou com 6 anos presidente. 6 anos. Ai, Meu mandato é de 8 anos. legal. A ADC ela surgiu como a AVT, era uma outra associação, Associação Amadora de Voleibol do Tabapuá, que teve a equipe fortemente lá, que eu citei agora há pouco. Aham. Então não tinha essa atenção de gerência. E eu fui buscando esse conhecimento para como se produz uma entidade desportiva, como se fomentar uma entidade desportiva. E assim eu fui me aprofundando dentro disso quando se houve uma eleição e Neto assume a associação e cuida dela profissionalmente. E assim eu venho fazendo dentro desse período de 6 anos, que hoje temos convênios com o governo federal, somos conveniados com o governo estadual, a associação ela é totalmente independente, sem nenhum fomento municipal, né? É uma associação que é composta por profissionais do esporte, é uma associação que foi pioneira na produção do esporte a nível nacional. Estivemos agora há pouco no Fórum Nacional do Esporte representando Calcaia, dentro dos poucos que estavam representando o Ceará. Perfeito. Né? Então isso, Alan, é um marco muito grande para a associação, para o município de Calcaia. Maior ainda para o município, né? Maior ainda para o município Sem com relação ao histórico que ele vem. Porque se torna uma referência, né? O trabalho. Foi o que eu sempre falo pra ti. Eu disse, cara, acho massa o trabalho que tu já faz, porque é independente, é independente de político, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem muita sujeira na política e, assim, às vezes os caras querem sei lá, que tu venda tua alma pro diabo, né? Assim. E vocês fazem esse trabalho sem essa amarração. Isso é incrível, é o meu sonho, assim, de consumo. Porque trabalhar com esporte já não é fácil, né? E ainda mais quando você não tem, assim, você não tem um apoio, entendeu? E
em relação queria que tu explicasse também um pouquinho em relação à lei, né, de incentivo que a gente viu muito lá e eu fiquei assim, gente, que coisa maravilhosa. Então, se todo mundo tivesse acesso a essa informação, ia ser incrível. É um pouco burocrático, sim, né? Mas precisa Mas ser, né? precisa ser. Não, de fato, Porque precisa ser. isso, um poder desse caindo numa mão errada é complicado. Então precisa Exatamente. dessa burocracia justamente para separar muita gente, né? Então, fala um pouquinho sobre os projetos que vocês atendem, né? A ADC já atende, porque faz um trabalho maravilhoso em vários lugares de Calcaia, né? Isso é muito legal. E um pouquinho sobre essa questão da lei, né? E outra coisa que a gente estava até falando nos bastidores, galera, e eu estava dando a ideia pro Neto, para a gente criar uma lei aqui de Calcaia, né, gente? Vai que dá certo a gente criar essa lei. Não fala muito não, senão vem outro e faz, né? Ai, mesmo, não vou dar ideia. Ideia é caro. Esse papel da associação, um dos nossos principais objetivos, de fato, é formar e capacitar. Eu acho que a partir do momento que se dá informação, e seja informações positivas, construtivas, tira aquela visão que você até citou aqui, né? O esporte de Calcaia precisa enxergar outra realidade. Exatamente. E de fato é. Então a associação ela busca essas informações para trazer aqui a comunidade esportiva local, saber com que existe outra realidade e que o esporte não pode se submeter a essa situação do que se vive aqui, né? Então essa é uma das funções da associação, formar e capacitar, orientar, e quem de fato leva o esporte a sério segue essa linha de pensamento, Carol, porque é uma linha limpa, é uma linha de valor paralelo ao trabalho que é feito ali na quadra, no tatame, numa roda de capoeira, né? Ali eu trabalho valores ali dentro. Exatamente. Então, se eu fujo dessa linha, eu deixo de seguir o princípio do esporte, do que ele de fato apresenta. Uhum, verdade. Então, uma das nossas principais funções é fazer com que a comunidade esportiva local tenha esse entendimento do valor esportivo. Perfeito. E é necessário. Isso é uma construção, né? Porque até as pessoas que também fazem o esporte, que até precisam, às vezes não têm interesse de buscar esse conhecimento, nessa capacitação. E a gente não pode ser assim, né? A gente, de fato, tem que ter mente aberta para conhecimento, para tudo, porque eu acho que só assim a gente consegue mudar essa realidade. É porque hoje, como tá tudo muito fácil, qualquer coisa você acha no Google, na internet, acostuma as pessoas a não irem atrás de saber. Vou por esse caminho aqui não dá certo. Tem outro caminho que vai dar certo, mas eu não vou atrás porque eu tenho preguiça de saber o caminho certo. Ninguém quer se esforçar, Ninguém quer né? se esforçar, ninguém quer se submeter, ninguém quer tirar um tempo para conhecer. Isso é complicado. Não, e ler, imagina ler uma lei inteira, porque tem que entender, né? Tem que entender. Tem que entender, tem que buscar estudar, entender, exatamente. tem que estudar, né? Tem todo um cuidado que deve existir. É recurso público que se trabalha ali. Sim. E fala para mim aqui quais são os projetos que vocês atendem. A gente faz uma linha de abordar projetos já existentes dentro do município e dar estrutura a esses projetos que já existem. Nossa. Porque as comunidades elas precisam dessa atenção. Os projetos Total. eles já acontecem há anos sem esse olhar. Então, seria muito, em vez de se criar um projeto novo, por que não abraçar um projeto que já existe aqui em Calcaia? Perfeito. E dentro disso, a gente faz um trabalho com o projeto Fute com Burro, que é um projeto que atende inúmeras crianças e adolescentes. É uma referência na localidade ali da praia. É uma referência no município com esse trabalho da modalidade futsal. Nossa. O Fute com Burro, ele já tem atletas de destaque, que é o Nicolas, né, que é um goleiro altamente competente dentro da posição e fora dela também, na conduta de atleta, que é um jovem que só precisa de uma oportunidade para seguir a sua vida no esporte. Sem dúvida. Então, a associação chega lá presente com relação aos projetos da lei. Perfeito. Então, o Fute com Burro tem essa atenção.
Tem alguns projetos de altinha também no Guajiru. De altinha não, de futevôlei. Futevôlei no Guajiru. Ah, futebol é muito forte, né, também. É, futevôlei, a gente Tem tem os um- meninos daqui de Calcaia, que foi outro esporte que eu esqueci até de comentar aqui em relação à força da Calcaia Ah, o Ney e o no Biel. esporte, Sim. nem o Biel. Inclusive, eles estavam no TAF. Disputa Foi competição, TAF esse? circuito nacional. Circuito Foi do brasileiro. Circuito Nacional de Futebol, a gente estava vendo, e eles mandaram um alô para Calcaia, um Falaram que alô são aí, de Parana. São daí Parana, o pessoal, né, que, ó, jogando a nível nível nacional. nacional, batendo nos grandes, viu? Tem muito atleta de Muito. potencial em Calcaia, Carol. Só precisa Sério. de uma atenção, só precisa de um olhar. Uma Verdade. boa vontade. Boa Isso. vontade de quem tá à frente. Porque esse é o que falta. É verdade, meu amigo. E assim, só muita fé, né? Jesus. Só muita fé pra gente Continua conseguir. os outros projetos que desse A gente faz esse trabalho com o futevôlei do Guajiru. Que lá eu tenho uma representação da ONG Fênix, que é uma grande amiga, que é a Kay Mendes, que é nossa amiga Aham. também. Sim, Kezinha. É uma grande representatividade comunitária do município. Aqui ela Calcaia, quem não conhece Kay Mendes, né? É uma mulher que me inspira também. Ela diz que eu inspiro ela, mas Ao contrário, do né? Ela é meu entendimento é o maravilhosa. contrário. Sim. Né? É uma mulher que encanta, Muitos que tem um anos trabalho na sério. luta já. Ela falou que Isso. 19 anos foi, ela falou naquele dia. 19 anos que Eu ela tá acho no que trabalho tem- na... Tem bem muito tempo. É Muito bastante E a gente tempo começou que o trabalho agora, da Fênix existe. Tem muita areia ainda Então, assim, para escavar, né? Tem muita água para tirar ainda do poço. isso. Então, aqui ela está dentro desse pensamento também que o esporte deve ser levado de outra forma, que o social e o comunitário deve ser levado de outra forma, né? Fora da realidade que aqui se vive, né? Aqui tem um comportamento horrível de uma gestão ou de vereadores locais que gerenciam, na verdade que gerenciam, não, que usam dos projetos como uma amarração de grupos, né? Infelizmente. Isso tem muito pra disso. gente que é da área, isso dói muito, porque você É. está usando de crianças e adolescentes para um instrumento desse, para um instrumento que não é de fato objetivo. Então, isso é uma realidade, é a realidade do município. Eu acho que não só daqui, né? Mas eu acho que do Nordeste. Do Nordeste. Né? Acho que do Nordeste inteiro, essa é a realidade. Porque o povo como é que fala? Padece. Padece. O povo padece por falta de conhecimento, meu amigo. Então, se você não buscar conhecimento, você não vai conseguir enxergar as possibilidades que você tem. Como o pastor ele fala, você não vai romper. Não vai romper, exatamente. Então, aquilo que você entende, você usufrui. É. Entendeu? E isso é uma chave que o nosso pastor fala, né? Tá ligado, Vou te né? apresentar ele é um cara fenomenal, tu não tem noção. E de fato a gente trabalha, né? Por exemplo, lá a gente faz tirar água de pedra, né? É. A gente tira água de pedra mesmo, mas graças a Deus, Deus vai conectando a gente às pessoas certas, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter podido ir com vocês, né, lá participar do fórum. Foi assim, eu sinceramente amei demais, amei estar perto de vocês também. Tava até falando pro Alan, amei, os meninos são incríveis. E de fato, cada vez mais a gente se fortalece, a gente quer estar junto para a gente poder mudar isso aí. Que eu acho que a gente que tem que mudar isso. Nós que temos que mudar, Carol. A gente tem que mudar. A comunidade esportiva, ela precisa ter esse entendimento de união. Perfeito, A comunidade exatamente. esportiva precisa enxergar que isso é o único caminho e a única solução para uma qualidade de esporte aqui na Calcaia. Com certeza. E eu acho que, como eu já te falei uma vez, né? Eu acho que o que a ADC ela já faz hoje, mesmo sendo limitado ao município de Mesmo sem Calcaia, apoio, e mesmo sem apoio de nada, nem sem de apoio ninguém. municipal, porque o município ele precisa de fato apoiar as instituições que promovem esporte local. Precisa, né? Mas, como a gente sabe, na teoria é bonito, na prática é mais difícil. Então, assim, trabalhar o social, trabalhar o esporte, do jeito que vocês fazem, me encanta. Assim, eu fico cada vez mais
mais disposta, né, com mais força para não desistir, porque tem muitas vezes que dá vontade de desistir, sabe, Neto? Porque o esporte, ele não nos sustenta, Não. né? Então, assim, Passa o longe. esporte, ele é só uma paixão e um propósito que nós temos. E aí, de fato, quando a gente enxerga, assim, esse propósito, faz com que a gente não pare. Porque a vontade, ele diz, cara, tô confortável, tô bem aqui, eu, Alan, estamos felizes, graças a Deus. Deus tem nos sustentado nossa casa, mas a gente tem uma indignação, né, sobre isso, sobre essa falta de respeito com o atleta, essa falta de respeito com o esporte, entendeu? Essa falta de olhar, né, como algo que vai transicionar a vida de alguém, entendeu? Porque eu tenho isso dentro da minha casa, sabe? Eu vejo o Davi é meu primo, eu vejo assim como o esporte mudou a vida dele, né? E como tem mudado, entendeu? A vida de tantas outras pessoas que a gente hoje Como tem tá mudando a acesso. da Júlia, né? Como tá mudando a da Júlia, da nossa filha. Então, assim, é muito gratificante esse trabalho, né? E cada vez mais a gente não pode olhar para trás, né? Embora Todos todos os os dias. perrengues. É uma construção, né? Eu acho Sim, que com a gente certeza. iniciou esse passo, então não tem mais como voltar, como Não você dá, falou. não dá para voltar. Até porque quando a gente se insere ali dentro de um segmento que você vai trabalhar e vai conviver com vários jovens, quando você vai conviver com várias pessoas querendo uma oportunidade e só tem você para olhar para todos eles, Ai, Neto, é Carol, como é verdade. que volta? Não dá. Não dá. Não dá, meu amigo. Não dá. Porque se você Impossível. sai daquela situação, para onde vai toda aquela criançada, aquela adolescência, aquela juventude? Para onde vai? Meu Deus, esse é o risco. Esse é o perigo. Então, é uma situação que a gente tem que seguir. De fato, é para frente, né? E com essa força, com essa fé, com essa perseverança que dias melhores virão, mas que dias melhores só virão se a gente, né, juntar essa força toda e fazer com que de fato aconteça. Com trabalho, com certeza. muito trabalho, com muito trabalho. Tem que É, trabalhar. a gente Tem que conscientizar o atleta, fazer com que o atleta ele tenha um pensamento crítico, isso. né? Fazer com que Os é importante pais. os pais que eles tenham A um família, entendimento, né? as famílias. Verdade. É importante fazer e o dos profissionais também, no sentido de que só a rede de voleibol, só o jogo em si não seja o único objetivo. Sim. Que de fato tenha informação e tenha um entendimento amplo de manutenção daquilo tudo. Né? Eu preciso Cidadania, né? cidadania, Formar um cidadão. claro. Acho que é o primeiro pilar do esporte é esse. O alto rendimento ele vem por consequência, porque se eu, no CT, vamos supor, eu tenho 50 alunos no meu CT, se 2 ou 3 forem profissionais, eu já bati uma meta, porque nem todo mundo vai chegar lá. Mas é eu formar cidadão, é eu formar gente de saber entrar e sair de qualquer lugar sem desrespeitar e sem ser desrespeitado. Então, um atleta, quando ele consegue esse feito de ser um cidadão ou de garantir uma oportunidade, muito bom que esse atleta conseguiu. Né? Mas o que ele passou para conseguir isso? E esse conhecimento, Alan, esse pensamento tem que chegar até os pais também. Sim. Tem que chegar à família. Né? Da oportunidade que ele está recebendo. Porque assim, é o que a gente tem vivido esses dias. Muitos pais terceirizam a situação dos filhos pra gente. Beleza, eu posso conversar e resolver, mas eu não vou resolver uma problemática que vem de dentro da casa. Se eles não tiverem o entendimento de que os filhos deles, que tem que resolver a situação são eles e eles precisam entender qual a problemática, não vai pra frente. Se dentro de casa não tiver controlado, É porque o a nível, gente não vai controlar também, não. o nível é assim. Professor Alan, preciso que o senhor converse com o fulaninho, porque o fulaninho não está querendo ir para a escola.
E aí, professor, o senhor já conversou com ele? Por favor, ele ainda continua não querendo ir para a escola. Então, o que que a gente faz? A gente tem que ir lá na casa Eu vou te do menino. acordar, filhão, às 6h30 pra tu ir pra escola. Infelizmente ou felizmente, o esporte ele proporciona que a gente tenha um maior contato com aquele ser, né? Com o jovem, Na verdade, com o atleta. a gente consegue, o esporte ele é uma ferramenta, né? Ele é uma Isso. ferramenta que a gente pode realmente trabalhar caráter, trabalhar a formação do indivíduo, né? Então ele te aproxima do atleta. Sim, Ele faz com total. que o atleta solte informações para você que não vai soltar para os pais. E o pai e a mãe tem que ter esse Aquele entendimento disso. relacionamento de confiança, Relacionamento né? de confiança. De estreitamento. Então, assim, é muito legal. Realmente faz muita diferença e não dá para olhar para Não dá. trás. Não dá mais. Entrou, meu chapa. Cada vez mais a gente se sente mais inserido, É. com mais vontade de trabalhar, de fazer diferente, né? De fato, de conscientizar as pessoas, de conscientizar as famílias do que a gente precisa fazer para a gente mudar essa realidade. Eu costumo dizer sempre, eu falo muito, gente, não adianta a gente malhar em ferro frio, não adianta. A gente tem que mudar a mentalidade, entendeu? É entender que quando tiver eleição, saber votar, né? Saber É um tema olhar. importante a se falado, sim. A política local, o que a política local está fazendo para Neto, é muito importante, sabe por quê? Porque eles são quem determinam, eles quem governam, entendeu? Eles Então, que têm o assim, poder. eles que têm o poder. E aí a gente se ferra todo, porque quando a gente não tem pessoas que têm esse olhar na gestão, pelo menos para o esporte, que é o que vem acontecendo há alguns anos, meu amigo. Tanto que lá em São Paulo, em Campinas, eu tive no stand de uma ferramenta que eles têm lá, que eles mostram os valores dos municípios de investimento no esporte. Então, assim, Calcaia é absurdo. É zero, 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 zero. Não tem investimento nenhum, praticamente zero. Então, assim, a gente precisa mudar, porque se a gente tem um município com tantos atletas de alto nível, potentes no Brasil. E a gente está falando do segundo maior município cearense. Do Ceará, exatamente. É o segundo maior território. Já pensou? Que coisa desproporcional, né? Se isso fosse empregado da forma correta. Não, inclusive eu pesquisei, né? Porque eu fui olhar. Maracanaú, mais de 5 milhões de investimento no esporte. Aqui, nem 1 milhão. No ano de 2022, esses dados estão aqui fresquinho ainda, Carol. No ano de 2022 foram investidos 922 mil. Foi mais ou menos isso aí. Menos de 1 milhão. Menos de 1 milhão. Então, quando você pega um município, segundo maior município do Ceará, não sei como é que está a situação do PIB, se é o terceiro ou o segundo também, mas Calcaia é um município rico, sim, né, com relação ao nosso estado, de um índice populacional muito grande. Muito grande. Então, existem grandes empresas aqui dentro do município. Com esse investimento, não sei se eu posso nomear como um investimento no esporte de 900 mil, para atender uma grande demanda populacional, uma grande demanda jovem, não dá para fazer nada. O rapaz me explicou lá que num estado que é bem partilhado esses valores, em média de 0,8, né? E o nosso tá 0,0006. É quase como se não existisse esporte em Calcaia. Quase como se não existisse. Meu Deus. É difícil, é complicado. É difícil. A vida do crente, meu povo. Não é fácil a vida do crente. E a gente anda em Calcaia, a gente vê esporte em todos os bairros, em tudo que é rua. Seja ele do esporte o mais besta até o maior, o profissional. A gente vê esporte sendo praticado, pessoas sendo praticadas, vidas sendo mudadas, pessoas trabalhando no alto rendimento, professores
com ganha-pão através do esporte. E o investimento desse é até uma piada falar sobre isso. Porque eu ri mesmo, eu ri. Porque é toda uma conjuntura, né? Quando você falou que é o ganha-pão, tem a questão do profissionalismo, de dar um emprego de fato, né? A empregabilidade ali dos profissionais, Perfeito. fomentar Sim. com que o profissional de educação física ele possa exercer sua profissão aqui dentro do município promovendo esporte. Que ele possa estar promovendo saúde nas comunidades, que ele possa estar dentro de programas, né, nas praças, para o jovem, para o adolescente, para o idoso. Então, tudo isso relaciona ao esporte. É muito verdade. amplo, né? Então, dá emprego de fato, dá engajamento na comunidade, dá qualidade de vida. Então, não tem E como... hoje, cada vez mais, com o envelhecimento da população, você precisa praticar o esporte, né? Como o Alan bem falou, assim, muita gente pratica por saúde mesmo, né? Não no alto rendimento, mas por saúde, porque precisa praticar ali para ter uma velhice boa, né? Que você não precise estar aí em médico. Então, ele é importante, eu acho que em todas as áreas da vida, né? Aí Em você todas vê as em áreas. todas as áreas. Aí você vê aqui dentro da nossa realidade municipal. Se uma mãe de família, um pai de família quer colocar a sua criança, seu filho, em uma escolinha privada, né, particular. Primeiro que ele vai ter dificuldade de achar essa escolinha particular. Se não existe fomento, público, privado também se limita, é consequência também da diminuição. Sim. Mas ainda pode ser que consiga. E uma família que não tem condição de fazer com Neto, que... é muito Uma difícil. família que a renda é um salário mínimo. E aí? Menos. Como é que Como faz? é que faz? Menos, gente, menos. Tem gente que vive uma realidade difícil demais. E chega pra gente. E chega pra gente lá no CT. E a gente tem pena. E não, meu filho, fique aí, treine, vai. É, É assim que a gente faz, porque a gente não vai expulsar, né? Não vai deixar de ter ali aquela pessoa pra gente trabalhar, pra gente desenvolver. E ele ser o portador da mudança da E realidade da outra família coisa, dele, né? a gente pega também muita gente que sonha em ir para o CT, fazer parte do CT 085, né? Que graças a Deus e com o nosso trabalho a gente já é uma referência nos esportes, né? Tanto no football quanto no tecbol. E acaba que eles não vão porque não tem condição. E a gente cobra uma taxa mínima de R$ 50. Por quê? Porque a gente, como eu já falei várias vezes, a gente não tem ainda nenhum incentivo, né? A gente ainda não tem. A gente ainda não atua como uma associação, que é o que a gente está trabalhando para fazer, né? Para que a gente possa cada vez mais aí dar para a comunidade a oportunidade de estar praticando o esporte, entendeu? Então, meu amigo, não é brincadeira. E aí a gente fica com o coração partido. Quantas vezes eu já recebi mensagem no meu Instagram pessoal: Carol, me dá uma bola. Meu sonho é ter uma bola. Meu sonho é ter um tênis. Compra um tênis para mim, me dá um Pix de R$ 10 para eu jantar. Eu tô feia de receber isso. E eu fico, meu Deus do céu, meu filho, o que é que eu faço agora? Como é que eu vou lhe dar um Pix, uma bola? Porque, assim, a realidade é tão dura e tão difícil, né? Que a gente fica, meu, pronto. Só quem vive mesmo, Só pra quem entender. vive. e você falando isso, cara, eu lembrando aqui na minha vida de atleta, né? As dificuldades já vinham desde aquele tempo. Com certeza, imagina. Para competir, como é que Isso, compete? para competir Para ir eu para uma tinha passagem aérea. Eu tenho um atleta aqui que ficou aqui, não pôde ir para futebol porque não tinha passagem. E aí pede, Carol, me ajuda. Eu disse, meu filho, vamos orar juntos para Deus abrir uma porta. Porque não tem. E aí? E assim, eu e o Alan, no passado, a gente pegava todo o recurso do CT, todo o dinheiro que entrava, a gente dava para os meninos. Ó, a gente pagava passagem, cartão parcelado de 10 vezes, pagava hospedagem, pagava alimentação. E a gente fazia essas loucuras, né?
Juvenil. Acabou que esse ano a gente não conseguiu, porque praticamente a gente estava pagando, tipo assim, só vivendo de pagar conta, né? E eu disse, não, a gente vai precisar dar uma segurada esse ano, porque senão nós vamos... É uma bola de neve. Porque imagina, tem 8 competições no ano. Se eu parcelar em 10 vezes cada competição, e ainda bem que, tipo assim, o time é 2 pessoas, né? Que é mais diferente do vôlei, que são 6, 12. São 12, 12, às vezes né? 14, são É muitos muita atletas. gente, muito atleta, comissão grande. Então, de fato, é uma realidade muito dura, que a gente precisa colocar na cabeça que a gente tem que mudar e mudar já. Tá chegando a eleição. Ai, nem me fale, ano que vem, né? Ano que vem a gente tem A oportunidade. tem uma oportunidade, sim. Tem uma oportunidade de mudança mesmo. Né? É uma eleição diferente que você vê a tecnologia, vê o celular, vê a juventude participativa. Então, de fato, se quer mudança, já deixo aqui para se buscarem informações e saber como é que está a política municipal, né? Porque o município não aguenta, o esporte não aguenta mais 4, Não. mais 8, mais 16 anos nesse sofrimento. Imagina aí se a dificuldade está agora, imagina mais na frente, 4, 8 anos nessa situação. Quebra. Deus me livre. Não dá. Não, gente, não tá dá. repreendido. Em nome de Jesus. A gente vai mudar. Contem com a gente aí pra gente mudar essa mentalidade de vocês. Carol, não entendi nada, quero saber mais. Pode chegar junto que a gente conversa, né? Porque, de fato, nós temos o poder de mudança. O povo tem o poder de mudança. Então, só quem vai mudar se a gente mudar. Não seja uma pessoa mesquinha para vender o seu voto por causa de um Pix de R$ 50. Não seja mesquinho, não seja igual a eles, né? Porque, infelizmente, a gente encontra ainda muito esse tipo de gente, né? De que, vou me vender. Tudinho rouba. Eu já ouvi isso. Carol, tudinho rouba, Carol. Pelo menos esse daqui me deu dinheiro. Aí dá vontade de matar um Dizer quem desgramado foi, desse. não, né? Vou nem dizer, né? Que é pra poder não... Desse jeito. Eu disse, meu Deus, onde foi que eu me meti, Jesus? Como é que muda a cabeça desse povo? Eu ainda acredito na força da massa, né, Carol? Sim, Acredito na força total. do grupo, do valor do esporte, dos princípios. Eu acredito, eu levo isso com muita seriedade. Graças E a eu Deus. acredito que o nosso trabalho pode fazer sim, né? A gente consegue passar uma mensagem, a gente consegue passar uma mensagem de mudança, né? Porque é o que de fato o que a gente vive. É o que os atletas sentem na pele, que precisam, porque eles também não aguentam, Carol, as condições Precárias, escassas, né? precárias. Então, é algo que a gente só precisa É agora. a nossa chance, como diz a música, né? Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Chegou a vez, sim. É a nossa chance de mudança, é nas urnas, galera. Não tem outra saída. E aí a gente conversa depois sobre isso, tá? Porque Só para encerrar, né? Quais são os próximos projetos da ADC, né? sim. Que eles porque tão- a gente vai conversando e perde o tempo, né? Já falando mal dos outros ou não? A gente Para esse ano, o resto de ano, pro 2024, né? esse ano os projetos da associação já estão acontecendo. Os editais, eles se trabalham um ano antes para se executar no ano seguinte. Então eu já estou traçando junto com a minha equipe o calendário de 2024. Eu já convido a comunidade esportiva que queira informação, que queira estar próximo da associação, que esse é o momento de construir o ano seguinte, Sim. né? Então, as expectativas são as maiores, Alan. As expectativas é uma expectativa de se aprofundar dentro da área da educação física, fazer com que tenhamos mais profissionais de educação física com esse entendimento esportivo que a gente tem. É um pensamento de capacitar ainda mais as comunidades locais, fazer com que os promotores de esporte, as comunidades, eles tenham essa informação, já que são eles que produzem esporte dentro das suas comunidades. Então, a projeção do 2024
só cresce com relação à associação e com esse trabalho que a gente faz. Vai ter o Municipal de Calcaia, que a ADC vai fazer de vôlei? Terá, sim, o campeonato Porque todo mundo já tá me municipal. perguntando. Haverá. Quando é que vai ser o Municipal? Quando é que vai ser o Municipal? As meninas lá do CT já estão tudo querendo jogar. Haverá o municipal, né? O campeonato municipal de voleibol de Calcaia. Aí, já tá ADC, geral convidado. Vamos fazer uma zoada grande. Vai ser geral muito bom. convidado. Estamos na busca da quadra ainda, mas haverá competição, né? Ó, lá o CT tem uma quadra que, né, tá engateando. Não é uma quadra assim, não é? Mas se quiser, a casa tá aberta, viu? Então vamos encher ali o CT 085. Vamos lotar encher, o com CT certeza. 085. Pode contar com a gente pra gente ir pra cima, meu amigo. Certeza, será um belo palco, viu, Ah, Carol? com Olha, no certeza. coração do metrópole. Não é não? né? E No bem coração localizado, do dá metrópole, para bem todo mundo localizado. chegar de boa, de Uber, bem central, dá para ir de ônibus também, porque a parada do ônibus é bem na calçada do CT, tanto para pegar quanto para descer, então pode ir para lá, viu? Se quiser, Então, olha aqui, já local do campeonato já está municipal. aberto o palco. É só Palco querer, aberto. né? É só Só querer. querer. Só querer. Vamos movimentar a nossa cidade, vamos movimentar o esporte da nossa Vamos cidade. sim, com certeza. É importante, eu A gente acho precisa que movimentar para justamente as pessoas entenderem quem é que faz esporte de verdade. Que não tá Isso. aqui de brincadeira. Com responsabilidade, com honestidade, eu acho que é importante também, com seriedade, né? E isso é uma marca que a gente sempre vai carregar, né? É a nossa transparência, é o nosso coração, porque a gente realmente é muito apaixonado pelo que a gente faz. E graças a Deus que a gente se encontrou, né? Que a gente formou aí esse time, esse timaço, né? E que se Deus quiser, a gente vai mudar a realidade desse cenário da nossa cidade, assim, é o meu maior sonho. Eu não tenho planos de sair de Calcaia, né? Assim, é um lugar que eu amo, que eu praticamente, só não nasci em Calcaia, mas eu sou calcaiense, minhas duas filhas mais velhas são calcaienses, né, naturais de Calcaia. Então, é uma cidade que eu amo, minha família inteira, a gente, né, casei em Calcaia, tudo. E a gente tem esse projeto em Calcaia. E Calcaia é linda, Carol. maravilhosa. Eu não me conformo, né, da nossa cidade viver uma realidade tão dura, tão difícil. Não falo nem só do esporte, mas eu acho que todas as Em áreas. todas as áreas. E a gente não pode perder a esperança, né, meu amigo? Nem a fé, nem a esperança e nem o amor vão morrer. Então, é isso. E a gente quer só agradecer, né? Eu particularmente, sou suspeito para falar, sou fã do professor Carlos. Conte comigo para a vida, né? E você é um cara realmente que é diferenciado, né? Tanto que lá eu falei até pro Alan, disse, amor, tu não tem noção. Os caras, assim, grandes do esporte no estado pedindo ajuda para o Neto, pedindo conselho, assim, Neto, preciso me reunir contigo para eu entender isso, como é que faz. E assim, a ADC já lá em cima, já recebendo, né, toda essa honraria. Então, assim, foi muito, muito prazeroso. E cada vez mais eu sei que a gente está no caminho certo, né? Então, já muito agradecida aqui de você ter vindo, ter aceitado nosso convite, né? E saiba que aqui a gente está junto, tanto para guerrear, né? Vamos batalhar, vamos mudar essa realidade. E eu sei que a gente jogo, consegue. né, Carol? Vamos pro play. Vamos pro play. Vamos pro play, na língua nossa do esporte. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo, vamos jogar essa partida. Não vai ser fácil mudar essa realidade, porque a gente sabe que é uma cultura, né, muito enraizada, mas eu acredito que a gente pode até não ver a mudança, mas as próximas gerações verão e a gente vai ser referência se Deus quiser. E as pessoas, elas estão cansadas. Não, eu nem falo disso, porque cansaço é uma coisa que a gente já acorda cansado, né, amigo? Cansado mesmo. Eu que agradeço aqui o convite, tá, Carol? Você é top. Falar de esporte, pra mim, é uma paixão. É bom Sempre demais. me chamou. Certeza será um sim. Pronto, Sim. eu quero que tu deixe um recado para os próximos atletas, para
para quem pratica algum esporte, seja voleibol, seja qualquer outro esporte, uma mensagem de esperança que os dias vão melhorar, para que eles não desistam, né? Agora você me pegou de surpresa, né? Nem Mas- tudo tá no script. Por favor, olha Nem pra tudo tá no script, né? Mas é fácil falar de esporte, sim, de motivar. A gente que tem esse trabalho com inúmeros atletas, inúmeros adolescentes que buscam essa oportunidade, que buscam essa esperança, que não desista, que tenha fé, que tenha esperança. E estamos aqui, olhando por vocês, trabalhando e desenvolvendo o esporte com seriedade, né? Então, conte com a gente, conte com a associação, conte com todo esse grupo que se forma para olhar e trabalhar o esporte de Caucaia com seriedade de fato. É isso. Show de bola, gente. Agradecer demais o Neto, meu parceirão aqui. E agradecer também, né, gente, Caucaia Digital, que abriu aqui as portas para a gente, que tem essa parceria maravilhosa, né, com a gente aqui. O Itamar, ele nos dá aqui esse local incrível com os meninos aqui da técnica, o Diego. Então, sigam Caucaia Digital se vocês querem aí fazer um podcast muito legal, né, Neto? Aqui o ambiente não é bom? O ambiente aqui é perfeito. Maravilhoso. E a gente sabe que os meninos também trabalham com transmissão de jogos, né? Podia até fazer uma parceria, hein? Para fazer essas transmissões aí do municipal. E aí, quem sabe? Quem sabe a gente faz, né não? O Diego tá doido pra trabalhar, o Diego. Tade. Então, gente, sigam eles, sigam ADC. também a ADC Caucaia, né, que é a Associação Desportiva de Caucaia. Sigam o Neto Martins do Esporte, que é nosso amigo que está aqui conosco. Sigam a gente no nosso Instagram também, CT0.85. E se inscreve nesse canal, gente. Se inscreve, deixa seu comentário aí se você concordou, não concordou. Fala com a gente aí, deixa tua opinião. Vai vir muita Se gente boa ainda, né? a gente ainda tem aí muita gente para a gente poder trazer aqui. Deixa sua sugestão também de quem você quer ver aqui com a gente, tá bom? E é isso. Obrigada, amor. Até a próxima. Amanhã a gente faz 7 anos de casados. Vou deixar aqui registrado, amor. Te amo. Você é o amor da minha vida, minha melhor Te amo. escolha. Te amo, me deixou vermelho Só agora. pra deixar ele com vergonha. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Até a Valeu. próxima.